Muito boa tarde. Neste painel vamos lembrar o que muitas pessoas que nasceram 10, 20 anos depois da democracia já não se lembra, que são os direitos que trouxe. E é importante lembrar porque é simples e é profundo, e é disso que temos vindo a falar. E sistematizando o que foi falado até agora, eu vou começar por elencar 10 das principais marcas da democracia e depois passar a palavra nos temas que aqui propomos. A primeira marca da democracia começaria por dizer que é o facto das mulheres poderem passar a votar sem qualquer restrição. Portanto, agora não é preciso termos 6 filhos ou qualificações ou outro critério para as mulheres poderem passar a votar. E é importante relembrar. Também nestes 50 anos, lembrar que a censura foi abolida e passou a haver liberdade de expressão. E a terceira marca é que, por causa disso, os presos políticos foram libertados. Álvaro Cunhal, Mário Soares, entre outros. A quarta marca, que foi falada durante a manhã, é que houve independência na altura, colónias africanas. E a quinta, como agora estamos a presenciar, a transição pacífica entre governos, não é? Ninguém vai fugir, portanto, há uma transição para outro partido de forma pacífica. A sexta, que é importante lembrar, é que a Constituição da República, que dá o direito à educação e de saúde para todos, foi elaborada e foi eleita em 1976, um produto da democracia. E é extremamente importante porque, como a senhora reitora de manhã lembrou, nós agora podemos estudar. E podemos estudar o que quisermos, não temos que ir aos 10 anos trabalhar. Ou como o professor Rui Pena Pires também lembrou, 1/3 da população analfabeta. Eu provavelmente agora não podia sequer estudar ou ter aprendido a ler ou escrever. E o direito da saúde para todos. Se vivêssemos nos Estados Unidos e não tivermos seguro de saúde, nem sequer conseguimos fazer análise de alergias. Que alergias temos. E é importante lembrar estas conquistas que temos hoje do Serviço Nacional de Saúde. Em nono lugar, foi fixado o salário mínimo nacional, 3.300 escudos na altura, que foi extremamente importante para reduzir a pobreza, entre outros fatores. E como 10ª marca, diria a enorme descida da maternidade infantil e da maternidade materna. Já não temos, ou quase ninguém tem agora familiares que morreram à nascença, ou familiares de mães que morreram a dar à luz. Deixou de ser praticamente uma realidade em Portugal. E foram medidas democráticas porque reduziram as desigualdades entre estratos sociais. Criaram, de facto, uma base para a igualdade de oportunidades. E o que queremos agora aqui discutir é, por um lado, lembrar o que foi conquistado, e, em segundo lugar, como é que se mantém o que foi conquistado e como é que a experiência nos leva a refletir sobre como podemos melhorar. Passando depois também para o próximo painel sobre o que falta fazer na democracia. Vamos começar pela habitação. Aqui lembrar que em 1980, um dos indicadores é que havia 46.000 barracas, alojamentos não clássicos, e agora há 4.000. Claro que a situação da habitação é complexa, mas temos connosco o David Justino, sociólogo e político, que fez parte da equipa enquanto vereador de Oeiras, de um dos projetos de maior sucesso na habitação social. E porquê é que foi um projeto de habitação social com sucesso? Porque permitiu a integração, permitiu que não houvesse concentração de grupos sociais, permitiu que houvesse interação e por isso foi considerado um dos exemplos de maior sucesso passados mais de 20 anos, que continuamos a aprender. E, portanto, convido a falarmos um pouco dessa experiência e dos obstáculos que houve e de como foi criado esse projeto que se tornou de sucesso e inspirador para outros. Muito obrigado. Boa tarde para todos. Eu hesito entre se devo agradecer ou não agradecer o convite. Principalmente porque não falo de habitação há mais de 20 anos e, portanto, foi uma coisa perfeitamente inusitada que não... Mas obrigou-me a ir ao baú arquivístico e a descobrir alguns documentos, tentar sistematizar de forma muito sintética. Não é o problema do sucesso ou insucesso do processo, mas é, acima de tudo, o que é que podemos aprender com o bom ou com o mau que, eventualmente, o processo poderá ter revelado.
Principalmente quando, na verdade, o problema da habitação volta a ser, nos últimos anos, digamos, mais um tema central relativamente aos desafios que nós temos pela frente. Em primeiro lugar, aquilo que eu entrei em 1994, em ativo, portanto fui eleito em finais de 93. Só para contar a história rapidamente, o Dr. Isaltino Moraes perdeu a maioria absoluta, ficou uma maioria relativa, e decorrente dessa alteração, ninguém quis ficar com a habitação social. Ou seja, nenhuma força política, nenhum vereador estava. E eu, que era, na altura, caloiro, não é? Ele chamou-me e disse-me: eu sei que te convidei para traçares as políticas de desenvolvimento cultural, mas preciso de ti para a habitação social. Quando ele me diz isso, se eu tivesse um buraco ao lado, eu metia-me por ele abaixo, de certeza absoluta, porque não só era uma coisa que era considerada, e esse foi um dos principais obstáculos, que é, muitos destes desafios não é para se ganhar, é para se ir ganhando. Não é? Aquilo não era propriamente para se fazer, era para se ir fazendo. E eu, sinceramente, não me agradava muito, digamos que, esse arrastar dos pés, utilizando a expressão mais recente. Mas tínhamos duas coisas novas. Uma, havia financiamento, nomeadamente com base em fundos europeus, e, em segundo lugar, havia o tal Plano Especial de Realojamento, PER, que permitia, que era um instrumento muito simples, aparentemente muito simples, mas que tinha alguma flexibilidade que permitiu encontrar soluções múltiplas. Se nós formos ver, digamos, nos vários municípios, como é que o PER foi concretizado, de certeza que não encontramos dois iguais. Não é? Embora o instrumento seja praticamente, o instrumento legal seja o mesmo. Agora, há aqui um ponto que eu geralmente ressalvo e destaco, que é o sucesso ou insucesso de uma opção destas tem, em grande parte, a ver com vontade política. Vontade política, sei que não é propriamente um conceito da ciência política, mas é um conceito para mim fundamental sobre a diferença entre o fazer ou a diferença entre o ir fazendo ou a não fazer, não é? E, portanto, essa assunção de que há um objetivo, de que há algo que se consegue, que tem que se fazer, precisamente por várias razões, desde questões de dignidade até questões de desenvolvimento territorial e económico, não é? Isso, para mim, é o ponto fulcral. E eu senti que havia vontade política. Em primeiro lugar, porque a Câmara de Oeiras já tinha uma experiência de habitação social desde as operações SAL, não é? Passando por ações não enquadradas, digamos assim, nos finais dos anos 80, de habitação social coletiva e mais expansiva. Portanto, já havia bairros sociais, tirando os mais antigos, já havia bairros sociais novos que foram construídos, e isso permitiu a existência, nomeadamente na estrutura da Câmara, permitiu a existência de know-how, que foi, digamos que é um ponto, em termos técnicos, foi um ponto decisivo com o qual eu pude contar. Segundo aspecto que eu julgo que é importante, coincidência ou não, mas 2 anos antes tinha sido aprovado o Plano Diretor Municipal. E era um Plano Diretor Municipal que traçava de forma muito clara quais eram os objetivos e quais eram os caminhos que se deveria seguir. Primeiro, queria-se desenvolver o terciário, atrair as grandes empresas, fazer parques tecnológicos e parques empresariais que pudessem, no fundo, dar sustento e emprego, digamos, não só às finanças do município, mas também, digamos, que emprego à população do concelho e de outros concelhos. E essa visão estratégica orientou de alguma forma e levou-nos a concluir uma coisa muito simples. Como é que nós queremos trazer as grandes empresas? Como é que nós queremos trazer as grandes multinacionais com as barracas ao lado? Não é? Portanto, o problema não era só um problema de dignidade e de respeito e solidariedade para aqueles que viviam em situações de indignidade, mas era a combinação das duas coisas, ou seja,
Até porque, se nós conseguíssemos trazer uma grande parte das empresas, elas iriam criar emprego para essas populações que estavam e que eventualmente não era compatível, digamos que uma coisa com outra. Nós tínhamos estavam recenseadas 3.200 famílias, cerca da volta de 20 mil pessoas, e nós, até praticamente 2001, 2002, eu na altura já lá não estava, ou melhor, ainda estava até 2001, em 2002 já não estava, nós construímos cerca de 5 mil fogos, quer para arrendamento, quer para venda. E depois já vou explicar porque é que quisemos fazer a mais do que aquilo que estava. Qual foi o ponto de partida? O primeiro ponto de partida foi a identificação de uma bolsa de terrenos. Porque, na verdade, começávamos a sentir os primeiros sinais de alguma especulação imobiliária relativamente aos terrenos. Havia problemas de reserva agrícola, por exemplo, que condicionavam muito das escolhas, mas havia depois uma exigência que eu julgo que foi muito positiva. É que não vamos construir bairros fora da malha urbana. Ou seja, vamos aproveitar terrenos em zonas ou urbanizadas ou contíguas urbanizáveis. Isso é extremamente importante. Nós podíamos pulverizar um bocadinho mais, mas era importante que estes bairros se encaixassem no edificado já existente. Que houvesse mistura. Hã? Que houvesse mistura. Exatamente. É esse o segredo da integração. Só que isto tem um risco. É a mistura. Só que isto tem um risco, que é a resistência das populações envolventes relativamente... É com vontade política. Ora bem. E, portanto, nós aí não cedemos. Vejam bem, dou-vos o exemplo, o bairro Pombal. O bairro Pombal está ao lado de um dos bairros de classe média mais conhecidos, onde moravam a maior parte dos militares do 25 de Abril, e aquilo gerou, por causa do problema da escola, por causa dos equipamentos comuns, aquilo gerou necessariamente conflito. E, portanto, o papel aqui foi de saber gerir um bocadinho, digamos, esse conflito. Completamente, ao fim do ano estava feito. Porque houve coragem política. Eu lembro perfeitamente de um dos empreendimentos que é no Casal Deserto, em Porto Salvo, que ficava ao pé do atual Lagoas Parque. E quer o empreendimento, quer o Lagoas Parque, foram desenvolvidos pela Teixeira Duarte. E o velho engenheiro Teixeira Duarte, quando foi da inauguração dos fogos, chegou-se ao pé de mim e disse assim: você deu-me cabo do parque industrial. Eu disse: Sr. engenheiro, tenha calma, isto é um problema de tempo. É um problema de tempo. Bom, o senhor, que mais voltámos a falar, passado uns tempos, foi um neto dele que veio ter comigo e disse: olha, não conhece, não. É que eu presenciei uma conversa que você teve com o meu avô e disse que o problema era um problema de tempo. E sabe, nós estamos contentíssimos, porque as pessoas do bairro são os principais defensores do parque empresarial. E é ali que eles têm uma parte do ganho dos empregos que têm em serviços complementares, etc. E isso, digamos, combinou perfeitamente. Portanto, tem muito também a ver com este tipo de coisas. Terceiro ponto fundamental. O primeiro concurso de adjudicação foi feito por concurso. Elencámos um conjunto, foi em 1995, nomeadamente um programa em Elceia que se chamava Bairro da Politeira. E lembro perfeitamente que foram muitas empresas que concorreram, houve uma que ganhou, como é natural, só que eu depois fui convidar as outras que tinham apresentado condições interessantes para desenvolverem uma coisa que na altura era permitido fazer, não sei se ainda é, que são os chamados contratos de desenvolvimento da habitação, em que a Câmara transfere o terreno, a construtora concebe o projeto, é um projeto de concessão-construção, portanto faz o projeto, constrói e devolve à Câmara, e a Câmara paga. E isto, quando eu digo paga, é preciso também ver que o PER previa precisamente o recurso a crédito, nomeadamente o INH,
que não contava para a capacidade de endividamento da Câmara. Ou seja, era dívida, mas naquele indicador que permite que uma Câmara possa ir um bocadinho mais além ou mais na dívida, isso não contava. Não é? Porque senão ficávamos com as cotas perfeitamente preenchidas, não conseguíamos fazer mais nada. Não é? Portanto, isso foi extremamente importante também. Outro aspecto adicional, e vou tentar ser mais rápido, foi a reconceptualização dos modelos arquitetónicos. A pergunta que eu fiz a vários arquitetos foi assim: porquê é que eu não posso viver num bairro social que não pareça um bairro social? Que é a imagem que é dada. E, na verdade, houve experiências arquitetónicas muito interessantes, mas que eram claramente estigmatizadas porque eram facilmente identificadas como mais um bairro social. Como ainda hoje são. Como ainda hoje são, se calhar. Bom, uma das coisas que nós fizemos foi perverter um bocadinho isso. Não é? E disse, não quero, vamos analisar os projetos em função da imagem, da qualidade de construção, tudo bem, mas, e depois, eventualmente, nada de grandes galerias, naquelas grandes coisas, nem torres. Não, o máximo de pisos são 4 pisos. Portanto, conseguimos fazer isso. E, nesse sentido, julgo que isso também contribuiu para... Depois houve a parte muito importante, mas que não vale a pena aqui falar, que é o modelo de realojamento, ou seja, como é que, no fundo, passamos das barracas para os bairros, com os problemas que isso tem, mas, enfim, fica por outra oportunidade. E o que é certo é que, ao fim de 6 anos, o processo estava praticamente concluído. Ou seja, desde que foi feita a primeira adjudicação até que foi mandada abaixo a última barraca, foram 6 anos. E, portanto, podemos dizer que aquilo que eram problemas graves de exclusão, eu não direi que foram resolvidos, mas foram pelo menos atenuados. O que é que se aprende com as... Sim, vou-lhe pedir se é isso para a próxima ronda, se não se Acho que tudo bem, não há problema. Então, tudo bem. Aqui só reter que, de facto, um dos segredos do sucesso foi exatamente, nesse projeto pioneiro, permitirem a mistura entre pessoas. Não houve concentração, não houve o que se chama segregação residencial e daí o sucesso também deste projeto. Passando para a saúde, e lembrando que um dos indicadores em que houve enorme progresso foi na mortalidade infantil. Em 1960 morriam 78 crianças em cada 1000, agora são cerca de 2. Portanto, Portugal tinha uma das mais elevadas taxas de mortalidade infantil. E convido o Fernando Araújo, médico e político, atual diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, para nos falar um pouco mais dos ganhos da democracia na área da saúde. Muito obrigado. Eu se calhar era capaz de me levantar, se estivessem de acordo, lá de cá. Eu trouxe uma pequena apresentação e, antes de mais, agradecer o amável convite para estar aqui presente e, acima de tudo, comentar naturalmente moderadores, os colegas do painel e os participantes. O objetivo era um pouco... contar-vos esta história fantástica que é o SNS, estes 45 anos que fazem agora em setembro deste ano, à luz de 2 dimensões diferentes, que são aquelas normalmente mais avaliadas do ponto de vista de saúde pública, a taxa de mortalidade infantil e a esperança média de vida, que são indicadores proxy de como os sistemas de saúde funcionam. E realmente, se estas duas dimensões não tiverem com valores que são adequados, significa que algo está mal do ponto de vista da organização e da resposta dos serviços de saúde de cada um deles. E irei fazê-los para não ser muito maçudo na apresentação e não estar a apresentar aqui muitas tabelas com números, através de uma história de 2 crianças, uma que nasceu exatamente antes da Revolução e uma que nasceu esta semana, de forma a podermos eventualmente perceber que diferenças temos do lado da resposta do SNS. E nesse sentido começava por contar-vos a história de Leonor, que nasceu a 21 de março de 1970, portanto antes da Revolução. A mãe de Leonor tinha 24 anos e ela era a 3ª filha. Em geral as famílias eram muito numerosas, famílias com 10 e 12 filhos eram frequentes. O primeiro nascimento ocorria de uma forma muito precoce do ponto de vista da idade da mãe e, portanto, neste caso, a Leonor era a 3ª do filho, 3º irmão, 3ª irmã, aos 24 anos. A mãe trabalhava sempre até o dia anterior do parto, exceto se tivesse condições, do ponto de vista médico, complicadas. Voltava ao trabalho rapidamente. O pai, em geral, não tinha nenhuma capacidade de ausência e, portanto, teria muitas vezes a dispensa no próprio dia para visitar a nova filha. A Leonor nasceu em casa, mais de metade dos partos eram feitos em casa. Nos anos 60, apenas 1/3 era feito em áreas de saúde.
E o parto foi acompanhado por uma curiosa, em geral eram ou familiares ou vizinhas que tinham alguma experiência. A mãe de Leonor suportou naturalmente as duas durante todas as horas que foram necessárias. O terceiro filho corre melhor do que o primeiro e o segundo seguramente, mas portanto sem nenhum apoio de outra ordem. E a Leonor naturalmente nasceu por via vaginal. O João nasceu ontem, exatamente. A mãe de João tem 30 anos, portanto, em geral, agora a idade é bastante mais avançada do ponto de vista, em termos de idade materna para a primeira criança. Esteve com uma gravidez de risco, agora é muito frequente por razões várias. Durante os últimos 6 meses esteve em casa, tranquila. Teve várias consultas, quer nos cuidados primários, na sua USIF, quer nos cuidados hospitalares. Foi seguida. E quando tiver o João, vai ficar na licença maternidade durante vários meses. O pai, pelo menos 15 dias ficará, enfim, e agora poderá gozar estes 28 dias junto com a mãe e com o João. E o João realmente é o primeiro filho, eventualmente será o único filho daquela família. O João nasceu num hospital do SNS, quer dizer, num hospital do SNS que, no bloco de partos com 8 quartos, um bloco cirúrgico dedicado para as cesarianas, e ainda há pouco tempo, enfim, o ano passado, este ano, investimos cerca de 27 milhões de euros em renovar blocos de partos. Eu hoje prometo não fazer política, portanto vou ter... Mas feita uma renovação grande do ponto de vista infraestrutural. Nasceu de cesariana, programada, enfim, como muitos agora acontece mais eventualmente do que deveria ser. O quarto porpério bastante mais agradável do ponto de vista da humanização de cuidados. A equipa de saúde, uma equipa constituída por mais de 30 elementos. Isto não é infrequente em qualquer hospital de apoio perinatal diferenciado, a MAC, Santa Maria, São João, Santo António, Coimbra, são equipas normais. Equipas inclui 6 obstetras, em geral 3 ou 4 especialistas e 3 ou 4 internos, 2 anestesistas, 2 pediatras com a área de neonatologia, enfermeiros com especialidade, assistentes operacionais, técnicos, e depois um conjunto enorme de outros profissionais que estão disponíveis para tudo que possa acontecer. Antes do parto também teve sempre vigiada, enfim, com mais avançada tecnologia. E o João, infelizmente, quando nasceu, precisou de ir para os cuidados intensivos neonatais e teve lá durante o mês algo que, se fosse, enfim, no caso da Leonor, ela teria falecido seguramente. A mãe do João, se não tivesse tido parto cesariano, tinha tido acesso à analgesia epidural, não teria tido dores, se assim o desejasse, e teria sido parto seguramente induzido de alguma forma, e o pai esteve sempre presente em todas as fases do parto do pai, um acompanhante que a mãe e o pai escolhessem. A mãe de Leonor teve o risco de falecer, em geral, de 45 em 100 mil mães faleciam na altura do parto, era dos mais elevados do ponto de vista da Europa, em 1970, os mais elevados, o risco de falecer durante o parto. Felizmente correu bem. Já a mãe de João tinha um risco de falecer inferior a 10 por 100 mil, dos melhores a nível europeu, dos melhores, portanto, muito, mas muito baixo. O risco diminuiu nestes 45 anos, reduziu 5 vezes, mas se fosse para os anos 60, então era bastante maior a diminuição. Mas se tivesse corrido alguma coisa mal, a mãe teria tido acesso a uma unidade de cuidados intensivos, de adultos, e muitas vezes precisamos, cuja capacidade ao longo destes 45 anos do SNS aumentou de forma substantiva. Nós, nos anos 70, tínhamos menos de uma cama por 100 mil habitantes, estamos agora com valores semelhantes à Europa, e fizemos uma pequena revolução, no entretanto, que foi integrar os tais, enfim, os blocos de partos em hospitais gerais, e trouxemos com isso uma capacidade de resposta muito maior no caso dos adultos. Já no caso da Leonor, ela teve o risco de falecer no primeiro ano de vida de 1 em cada 25, nos anos 70 a taxa de mortalidade infantil andava por volta dos 40 por mil nados vivos, e portanto ela tinha 1 em cada 25 crianças falecendo durante o primeiro ano de vida, 1 em cada 25. Atualmente é inferior a 3, andava por volta dos 2 a 3 por mil nados vivos, até fazer um ano de idade. E é verdade que esta redução brutal na taxa de mortalidade infantil deve-se a muitas razões, naturalmente, razões ligadas, por exemplo, à questão da água potável, dos esgotos, saneamento, condições melhores de habitação, da alimentação, disso tudo, mas deve-se seguramente ao SNS. E quando vamos ver uma dos indicadores mais interessantes para nós, do ponto de vista técnico, que é a taxa de mortalidade neonatal precoce, que vocês não vos dizem muito seguramente, mas é a taxa de mortalidade na primeira semana de vida, ela é muito dependente da forma como decorre o parto, muito mais do que outras condições exógenas, e esta desceu de forma substantiva, foi a base de todo o impacto que tivemos. Nós tínhamos nos anos 70 uma das maiores
taxas de mortalidade infantil do ponto de vista dos países da OCDE, do ponto de vista europeu, nomeadamente. E foi o país que mais desceu a taxa de mortalidade infantil e ficámos não apenas ao nível dos melhores, ficámos sendo dos melhores. Quer dizer, e isso foi algo brutal neste período. A Leonor irá morrer eventualmente aos 67 anos, vítima de um AVC, doença cardiovascular. Sobreviveu a uma neoplasia da mama, descoberta no rastreio populacional, curada no SNS. Não sei se vocês têm ideia, mas o SNS, Portugal é o terceiro país de todo a OCDE que tem melhor taxa de rastreio da mama. Somos o terceiro país com melhor taxa de rastreio da mama. E somos dos melhores países, também no top 3, alguns, que temos uma taxa de sobrevida em termos de neoplasia da mama dos melhores do mundo. Isto significa que tratamos muito bem este tipo de neoplasia. A mãe da Leonor, faleceu de doença infecciosa, que era as causas mais frequentes no passado. O João irá ver até aos 81 anos, seguramente. Vai falecer de cancro de pulmão, enfim, infelizmente nesse sentido, após 10 anos de tratamento. E só para vos dar uma nota, aqueles 10 anos de tratamento, que inclui radioterapia, cirurgia, quimioterapia cada vez mais personalizada, o custo daqueles 10 anos de tratamento será superior ao vencimento que o João irá oferecer em toda a sua vida. Todo o dinheiro que ele irá ganhar na sua vida toda, ativa, é menos do que o valor que nós iremos todos despender no tratamento dele naquele cancro de pulmão. E há uma coisa que ninguém lhe perguntou ao João, foi quanto dinheiro tinha, se tinha seguro de saúde ou se tinha alguma condição diferente das outras. Foi tratado de acordo com a sua condição clínica, que é o que fazemos no SNS. Se for licenciado e tiver emprego, que esperamos que sim, terá 5 vezes menor probabilidade de ter diabetes, hipertensão arterial ou obesidade e terá uma vida mais longa. Nos últimos anos da vida dele vai possuir pelo menos 4 doenças crónicas, seguramente, e vai tomar mais que 5 medicamentos. Hoje vinha no jornal que a despesa com medicamentos nos últimos 10 anos duplicou. E quando dizemos duplicou, significa que estamos a gastar mais 1.000 milhões de euros em medicamentos. É isso que estamos a falar, atenção, estamos a falar de algo que não é... O impacto é brutal nesse sentido. Nós conseguimos estes resultados, mas isto tem um preço a todos nós. Claro. Naturalmente que ele no final da vida terá, como fim aponta a maior parte das estatísticas, estará deprimido e viverá sozinho, infelizmente. Esperemos que não, que o João não siga esta regra mais frequente. A Leonor era a avó de João, enfim, de acordo com esta história que estou-se aqui. 2 notas desta história, uma delas que nos trouxe estes resultados, e vou tentar ser o mais rápido possível para acabar, é a vacinação. Esta é uma história de enorme sucesso. Nós somos os países que têm uma taxa, no nível mundial, de taxa de vacinação mais elevada. A adesão dos portugueses, mas não é só o facto, o planeamento, a organização que temos neste contexto. Nós temos taxas de vacinação de 99% em algumas dessas patologias, que é algo único. E o que estava a chamar a atenção foi da vacina do papiloma humano, o HPV, que agora também é alargado aos rapazes, e com taxas de adesão elevadíssimas, o que faz com que nós vamos conseguir, através da vacinação, numa medida de prevenção, terminar com a grande parte, eu diria, a generalidade da neoplasia do colo do útero, uma das mais mortíferas nas mulheres, e através de uma medida preventiva, um investimento de todos nós, vamos conseguir ultrapassar esse cancro. Isto faz com que doenças como a poliomielite, como o tétano, que matavam em Portugal de uma forma elevada, desapareceram. O sarampo, já agora para vos dizer, tem havido alguns casos importados ultimamente, nós há mais de 20 anos, não temos nenhum caso autóctone de sarampo, 20 anos. Os que temos são pessoas que vêm de outros países, que não foram vacinadas nos países de origem, que trazem para Portugal, e apesar de tudo não causa surtos, porque a base da nossa população está vacinada. Eu não ia mostrar a causa de mortalidade, mas eu vou mostrar aqui uma coisa importante dos juízes de serviços para o futuro do ponto de vista do SNS. Um deles tem a ver com a questão da literacia em saúde e a questão da capacitação dos portugueses de forma a mudar os seus hábitos de vida, porque tem 2 impactos. Um que é melhor qualidade de vida e o segundo que é a capacidade de termos um SNS sustentável, reduzindo as necessidades de expressão de cuidados. Eu trago só aqui 3 indicadores, só muito simples. Um que é a questão da diabetes. Nós em Portugal, 1 em 10 portugueses é diabéticos, é verdade, mas quando nós comparamos os portugueses com ensino superior versus os portugueses com nenhuma escolaridade do primeiro ciclo, o risco é 5 vezes superior de ter diabetes quem não tem nenhuma escolaridade de quem é licenciado. O mesmo se passa relativamente à hipertensão, temos o risco de 4 vezes superior de ter hipertensão quem não tem nenhuma escolaridade versus quem é licenciado, e a mesma coisa relativamente à questão da obesidade ou peso excessivo. A questão, nomeadamente, da formação e também do emprego, do impacto brutal nos determinantes em saúde. E a segunda
questão que eu vejo aqui para o futuro também é a questão do acesso. E o acesso mete-se em várias formas. Enfim, a lista de espera para as consultas ou para as cirurgias é uma forma de olhar para o processo, é verdade, mas também há algumas áreas das quais o SNS ainda não chega. E uma delas é os tratamentos dentários. Nós somos o último país, vocês vão ali ao fundo, Portugal, onde as pessoas têm mais dificuldade de acesso, mas mais do que a última coluna é aquele intervalo que está ali, que é o mais amplo de todos os países da Europa. Significa o quê? Desculpem. Significa o quê? Significa que quem tem dinheiro tem realmente o mesmo tipo de tratamentos, o mesmo tipo de acesso e o mesmo tipo de qualidade de resposta de todos os outros países mais envolvidos, e quem não tem nenhuma resposta, pouca, e portanto tem aquela maior amplitude de variação. Só 2 últimos slides mesmo para vos mostrar a esperança média de vida, por uma razão diferente que já vos vou explicar. Este foi o crescimento. Nós, nos últimos, enfim, desde 25 de abril de 74, aumentámos cerca de 14 anos a esperança média de vida. 14 anos. Nós todos os anos aumentámos cerca de 3 a 4 meses a esperança média de vida, todos os anos. E é verdade que se deve a um enorme conjunto de dimensões. Atenção, o SNS e a saúde é uma parte delas, porque os últimos anos de vida são anos com elevada carga de doença. Nós vivíamos menos anos que a população europeia, menos 5 anos em média, e agora vivemos mais 1 ano, quer dizer, conseguimos ultrapassar a média, vivemos mais que os alemães. É um bom exemplo. E chamamos a atenção aqui de alguma iniquidade entre homens e mulheres. As mulheres continuam a viver cerca de 5 a 6 anos mais que os homens. Esta é uma desigualdade de género que se vem a tornar de forma muito, muito limitada e, portanto, daí a existência mais viúvas que viúvos, basicamente, nesse sentido. Eu queria só mostrar aqui este slide, que é mesmo dos últimos para acabar, que tem a ver com a questão da esperança média de vida nos Estados Unidos. E fui buscá-lo porquê? Porque é um país onde não tem um Serviço Nacional de Saúde. É um país, como vocês sabem, baseado em seguros. Já aqui foi referido, quem não tem seguro tem enorme dificuldade de ter acesso aos cuidados de saúde. E isto para vos mostrar o quão importante é ter um SNS. Nos Estados Unidos, os homens mais ricos vivem 15 anos mais que os homens mais pobres. 15 anos, tem essa diferença. 15 anos. E as mulheres 10 anos. Portanto, significa que tem mais capacidade de ter acesso a várias questões, volto a dizer, desde a habitação à alimentação, mas também, naturalmente, a cuidados de saúde de qualidade. 15 anos. E isto é o que a SNS em Portugal acabou por evitar ou mitigar, que é melhorar esta coesão social. Não importa onde mora, quanto dinheiro ganha, qual é a cor da pele ou religião, todos têm a mesma resposta em função da gravidade clínica. Isto é o que a SNS combate. E, portanto, por fim, só dizer-vos que a lei de base de saúde aprovada em 15 de setembro, é o dia do SNS, em 79 pelo António Arnaud, que mudou radicalmente o país nesse sentido. E, para terminar, dizer-vos realmente que o caminho nunca foi fácil. O SNS nunca, nestes 45 anos, vai fazer, nunca foi fácil. Começou com enormes dificuldades e manteve-se sempre, tem sido sempre uma luta constante para conseguir mantê-lo neste nível de qualidade que vos mostrei. Isto está longe de ser garantido. Esta é a questão principal, está longe de ser garantido. Como dizia o António Arnaud, o SNS é uma obra inacabada e está sempre a ser criada. Muito obrigado. Continuando para igual as questões de igualdade de género, e uma delas, como foi aqui demonstrado, já não é a sorte que determina os partos em Portugal, não é? Em que, antes de 74, cerca de 80% das mulheres tinham os partos em casa e, portanto, este é um dos enormes ganhos. Houve outros, houve a despenalização do aborto e, portanto, praticamente deixaram de morrer mulheres por fazer o aborto ou de ter graves consequências para a saúde. Houve o aumento dos direitos da população LGBTQI, portanto, há o casamento homossexual, entre outros. E passo a palavra à Mónica Ferro, em Relações Internacionais e também Política, e diretora da representação em Londres do Fundo da População das Nações Unidas. Obrigada, Cláudia. Se me permite, eu gostava de começar por agradecer ao meu ex-vizinho, Filipe Nunes. Nós éramos vizinhos em Genebra. E, entretanto, o Filipe veio-se embora de Genebra e eu decidi que também me ia embora de Genebra e fui para Londres. Obrigada, Filipe, pelo convite. E à Isabel, por toda a coordenação e pela simpatia com que ela ia respondendo às dúvidas, à apresentação deste fórum. De facto, estás de parabéns. Eu acho que isto está
visto daqui, acho que é um sucesso. Vamos lá ver se eu não estrago muito isto. Eu vou-vos falar do ponto de vista da minha organização. Eu trabalho para o Fundo das Nações Unidas para a População. Nós somos a Agência da Saúde Sexual e Reprodutiva, das Nações Unidas. E eu vou-vos já pedir desculpa, há uns anos atrás, antes de me ir embora, falava um português muito elegante, agora falo várias línguas, todas elas mal, mas vou fazer um esforço, porque muitos destes termos eu uso não em português, mas vou fazer o meu melhor. Quando nós pensamos como é que uma organização, nós temos pouco mais de 50 anos e, portanto, temos mais ou menos a história da democracia em Portugal. E porquê é que eu vos estou a dizer isto? Nós fomos criados em 1969, depois da publicação de um livro muito controverso, que tinha uma narrativa muito semelhante a narrativas que nós assistimos hoje, um pouco por todo o mundo e muito intensamente aqui na Europa, uma narrativa populista, fácil, que é a seguinte: a população está a crescer, os recursos naturais crescem numa proporção muito mais baixa e, portanto, vamos chegar a um momento no planeta em que não vamos ter o suficiente para alimentar a população, vamos ter caos, vamos ter conflituosidade e, portanto, isto é tudo uma bomba demográfica, chamava-se o livro, prestes a explodir. As Nações Unidas decidiram, nessa altura, que o ideal para contrapor às narrativas populistas e a estas preocupações, eu já vos vou dizer porque é que eu estou a chamar populistas e simplistas, e sim, tem a forma de um corpo de uma mulher, as Nações Unidas decidiram criar um fundo técnico para fornecer aos Estados-membros dados sobre a sua evolução demográfica, as tendências demográficas, fertilidade, mortalidade, migrações, e essa agência somos nós. E agora perguntam-se como é que vocês passaram de ser uma agência dedicada a tendências demográficas para passarem a ser uma agência que lidera toda a área da saúde sexual e reprodutiva, a saúde materna, o planeamento familiar, a eliminação da mutilação genital feminina, a eliminação do casamento infantil. E estou apenas a referir áreas nas quais Portugal tem sido um campeão, não só em termos de matéria legislativa interna, mas também das suas políticas de cooperação para o desenvolvimento. Portanto, são alguns temas que vos são caros. A resposta é uma resposta que se chama década de 1990, regresso do mundo às Nações Unidas, para quem é de relações internacionais, de história, ou um curioso ou uma curiosa da política internacional. Na década de 90, realizaram-se uma série de conferências que foram de charneira para os direitos humanos. É aquilo que nós chamamos a década de ouro do multilateralismo. Devem-se lembrar, 92, a Cimeira da Terra sobre o ambiente, 93, a Conferência de Viena sobre os direitos humanos, onde se diz pela primeira vez que os direitos das mulheres são direitos humanos, se cria a primeira, eu vou dizer relatora porque a atual é relatora, a figura da relatora para os direitos das mulheres, neste caso para a violação dos direitos das mulheres, portanto, um momento de redefinição do que é a agenda de direitos humanos. Em 94 faz-se a Conferência do Cairo, onde se diz pela primeira vez o que é que são os direitos reprodutivos, se afirma com toda a clareza o direito ao planeamento familiar, quase tal como está escrito na nossa Constituição, a ideia de que cada pessoa e cada casal deve definir primeiro se quer constituir família, depois, querendo constituir família, quantos filhos quer ter, o espaçamento entre cada gravidez. Isto são direitos afirmados como direitos humanos, que estão consagrados na nossa Constituição e que o Serviço Nacional de Saúde garante. E não sei se isto será interessante para alguns dos jovens aqui na sala, mas não sei se sabem que podem ir a consultas de planeamento familiar apenas se dirigindo ao vosso centro de saúde. O IPDJ também tem espaços para essa finalidade, e para quem tiver menos de 18 anos não precisa de ir acompanhado dos pais à consulta, e podem até ir a um centro de saúde fora da vossa área de residência, onde não serão reconhecidos. Não sei se isto faz alguma diferença, é um apelo, tendo em consideração os dados que nós vamos assistindo um pouco por toda a Europa, do aumento, não da gravidez não desejada, mas das infecções sexualmente transmissíveis. E, portanto, não deixa de ser um apelo que vos faço aqui, que vão a uma consulta de planeamento familiar. Mas pronto, estes direitos foram consagrados em 94, a ideia de que a mutilação genital feminina era um crime, os direitos das pessoas idosas, os direitos das raparigas, etc. E depois, já ouviram falar com certeza de Pequim, 95. E, portanto, 94 prepara aquilo que havia de ser os grandes sucessos de 95, dá-nos a linguagem, articula os direitos das mulheres. Nós temos o nosso mandato atual, que é um mandato, com a frase do Fernando Araújo sobre o SNS, nós também consideramos que o nosso mandato, que sai da Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, uma agenda perpétua, nunca está terminada, está em constante redefinição, porque nós vamos acrescentando direitos, porque vamos percebendo que para a igualdade
há mais direitos que têm que ser, eu não diria consagrados, mas diria reconhecidos, e já vou dizer porque é que acho que a expressão de direitos é importante, e é nesta conferência, em 94, que nós, o Fundo das Nações Unidas para a População, fazemos uma espécie de uma revolução paradigmática e passamos de números humanos para direitos humanos. Tendo dito isto, quem de vós for trabalhar na cooperação para o desenvolvimento, nós somos a agência que ainda faz os censos dos países. Contar as pessoas uma a uma, com um grau de detalhe e de uma forma muito granular, é ainda o trabalho do Fundo das Nações Unidas para a População. E é por isso que nós dizemos, nós sabemos quem são as pessoas, sabemos onde elas estão, contamos as pessoas e, portanto, temos-las em conta no processo de desenvolvimento. A nossa história em Portugal é uma história curta, felizmente curta, ligada a este sucesso extraordinário, fantástico, que o Fernando Araújo acabou de elencar, que foi a redução da mortalidade materna e também o acesso ao planeamento familiar. Portugal tinha, como aqui foi dito, uma das taxas de mortalidade materna mais altas, era a mais alta da Europa, e decide pedir ajuda internacional. Primeiro, e isto é que é o mais importante talvez para este fórum, tomou a decisão política de o fazer e depois decide pedir apoio técnico internacional, e esse apoio técnico internacional vem a Portugal, ajuda, por exemplo, a redesenhar as maternidades, forma parteiras, traz a pílula contraceptiva, fomos nós que o fizemos, e depois, quando Portugal atingiu este nível de saúde materna, que nós consideramos verdadeiramente inspirador, eu aqui discordo ligeiramente, eu acho que o melhor indicador de desenvolvimento é a mortalidade materna. Para mim, sempre que eu tenho que ver se um país é desenvolvido ou não, é isso que eu vou, porque a redução da mortalidade materna significa a consagração de tantos direitos e uma mortalidade materna alta significa a negação de tantos direitos. Mas pronto, mas estão as duas extremamente ligadas, como é evidente. Pronto, era só aqui a tentar provocar o Fernando Araújo. E então, quando Portugal atinge este nível, o NFIA vai-se embora. A história de Portugal é, nestas matérias, uma história de sucesso, e eu vou só elencar aqui mais alguns do que a Cláudia elencou. O voto universal é uma conquista absolutamente extraordinária, motivo pelo qual, nos vários anos em que eu dei aulas, me zangava, e é essa a palavra, com as minhas alunas, quando lhes perguntava se tinham ido votar e me diziam que não. Porque, de facto, é um direito que custou tanto a ver consagrado, que devia ser encarado como uma responsabilidade redobrada. A reforma do Código Civil e do Código Penal, que garantiu, por exemplo, a possibilidade da mulher sair do país e viajar sem autorização prévia, sem autorização do pai, sem autorização do marido, o direito ao divórcio, o acesso à saúde sexual e reprodutiva e ao planeamento familiar, a participação no mercado de trabalho, o acesso à educação, todas estas áreas vieram para Portugal de uma forma muito mais acelerada com a democracia. Claro que isto tem exatamente a ver também com políticas públicas que foram garantindo às mulheres os instrumentos para que o pudessem fazer, e eu aqui refiro mais uma vez a questão do planeamento familiar. Uma mulher que não controla o que acontece no seu corpo, com o seu corpo, controla muito pouco sobre a sua vida. O acesso ao planeamento familiar é o que permite às mulheres poderem ficar na escola, estudarem até mais tarde, poderem ter acesso ao ensino superior e poderem ter um ingresso no mercado de trabalho também de acordo com aquele que é o seu futuro planeado. É claro que nós aqui também devemos muito, como é evidente, ao facto do direito à igualdade e à não discriminação estar consagrado na Constituição e ao trabalho da Comissão da Condição Feminina, que a partir de 76 fez um verdadeiro trabalho de mapear, rastrear a legislação e identificar as leis que tinham que ser emendadas, algumas leis que tinham que ser pura e simplesmente repelidas e outras leis que eram necessárias para poder consagrar estes direitos. E este trabalho aqui é importante, além de, como também sabem, todos os tratados internacionais que Portugal foi ratificando e que foram trazendo mais direitos para Portugal. E, portanto, eu queria aqui só mostrar como este trabalho depende todo de uma vontade política que tem um braço legislativo muito forte em todas estas facetas e que está também enquadrado num contexto internacional. É claro que todas estas são boas notícias. A interrupção voluntária à gravidez desde 2007 não morre uma única mulher por causas ligadas ao aborto inseguro, não morre uma única mulher, e como se devem lembrar, quando um dos últimos países que fez retroceder a proteção deste direito
uma das campanhas que nós fizemos lançar e que mesmo assim recebeu algumas críticas, nós dizíamos: ninguém pode proibir o aborto. A única coisa que se pode proibir é o aborto seguro. Isso é preciso que fique muito claro enquanto mensagem política. E claro, em Portugal, que faz com que constemos sempre muito alto nos rankings da contracepção e das políticas de saúde sexual e reprodutiva, o facto de termos a contracepção de emergência disponível no SNS e também de venda livre nos estabelecimentos que vendem medicamentos. E, portanto, tudo isto são muito boas notícias que, em muita forma, eu vou terminar agora, Cláudia, que em muita forma está alinhado com as melhores práticas internacionais, traduz exatamente uma grande vontade política de manter o país no grupo dos campeões em matéria de saúde sexual e reprodutiva. Eu não trouxe uma apresentação de PowerPoint, acabei por a fazer, mas achei que estava demasiado maçadora, mas uma das fotografias finais que podem ir buscar online, é de uma coisa chamada Fórum Europeu de Parlamentares para a População e Desenvolvimento, ao qual eu pertenci quando estava deputada, e que tem um atlas combinado da saúde sexual e reprodutiva nos países da Europa, e que Portugal está num honroso lugar, está entre os 10 melhores da Europa, com todos estes componentes. Eu esqueci-me de acrescentar um que faz com que nos destaquemos muito, que é a vacinação para o HPV. Esse deu-nos um boost muito grande também no indicador, porque de facto é um cancro que é totalmente prevenível, o cancro do colo do útero, e que resulta, mais uma vez, de vontade política, de recursos empenhados e de uma decisão de proteger os nossos rapazes e as nossas raparigas, e a extensão ao rapaz é particularmente interessante. E, portanto, tudo isto significa que nós podemos estar otimistas com a evolução da igualdade de género em Portugal, alinhada com o panorama internacional. Tendo dito isto, se forem consultar o último boletim estatístico sobre a igualdade de género, vão ver a feminização da pobreza, vão ver, no ponto de vista da educação, a feminização de todas as taxas de sucesso, mas também a feminização das taxas de insucesso. Nós falamos aqui de manhã acerca do abandono precoce da escola por parte dos rapazes. Em larga medida tem a ver também com uma certa ideia de masculinidade que é tóxica, a ideia do que é ser um homem, e um homem é alguém que provê a sua autonomia financeira desde muito cedo, e portanto há aqui um trabalho em tândem com o trabalho legislativo, há aqui um trabalho também de mudança de normas sociais, e nós estamos muito empenhados nisso, e podemos falar nisso a seguir, o que é preciso para construir a igualdade. E eu sempre que penso nesta questão do trabalho com as normas sociais, penso no trabalho que fazemos em termos de casamento infantil, da mutilação genital feminina, da eliminação, como é evidente, e muitas vezes me dizem, sim, não se muda as mentalidades por decreto, não se muda, mas a lei dá uma ajuda absolutamente extraordinária a essa mudança. Mas essa mudança tem que ser acompanhada por uma profunda discussão pública sobre os temas e uma campanha de mudanças de normas sociais, como aquela que se está a fazer hoje aqui. Ao fim e ao cabo, estas ações de sensibilização são para isso também. E sempre que me dizem, sobretudo em alguns países em desenvolvimento, mas mudar as normas sociais é uma coisa pesada, eu digo sempre a mesma coisa. A coisa boa deste trabalho é que as normas sociais foram construídas, podem ser desconstruídas. Basta pensarem como é que se via as mulheres há uns anos. A palavra género, Cláudia, é altamente disputada numa série de fóruns. Altamente disputada, porque traz uma série de outras conotações. Está aqui a Helena André, que vos pode contar como é que é na OIT esse esforço. A verdade é que nós muitas vezes deixamos de conseguir explicar o core, o âmago da questão. E eu dou sempre o mesmo exemplo. Se não houvesse igualdade, se não tivesse havido progresso na igualdade de género, este painel há 50 anos não se realizava. Eu e a Cláudia não estávamos aqui. Não. E não sei se seríamos tão indispensáveis para a realização do painel, se calhar nem se considerava nisso. E, portanto, há aqui todo um processo que é preciso acolher, é preciso nutrir, mas é preciso ter noção que nada disto está garantido. Nada disto está garantido. E nós assistimos um pouco por toda a Europa uma afirmação muito simples. E era o que eu dizia à hora do almoço, quando estava a conversar com a Helena André e com o Bernardo Ivo Cruz. Há 70 processos eleitorais no mundo este ano. 70. Em todos eles, as questões da população estão no centro da discussão. Ou vamos discutir taxas de fertilidade, com o pânico que se gerou com esta fixação no 2.1, os países têm que ter uma taxa de 2.1, não há prova científica
da validade deste 2.1, não há prova científica. Portugal está um bocadinho abaixo desta taxa, bastante abaixo desta taxa, mas a mim o que me preocupa é os casais e as pessoas em Portugal nos dizerem que têm menos filhos do que queriam ter. Não me preocupa quantos têm. Preocupa-me se têm os que querem. É uma mudança política muito interessante que se deve assistir. Todas as questões da fertilidade, a questão da sustentabilidade da segurança social é outra questão fundamental e a questão das migrações. Portanto, ou nós começamos a falar destas matérias, como se dizia de manhã, de uma forma articulada e direitos humanos, ou vamos continuar a ter que lamentar as vitórias populistas e as narrativas demasiado simplistas em torno desta matéria, porque é muito simples. Temos crianças a menos, mandamos as mulheres para casa ter filhos. Temos crianças a mais, proibimos o direito da mulher de aceder ao planeamento familiar ou ao aborto. Se a pergunta continuar a ser esta, números, o problema e a solução têm sempre a forma do corpo de uma mulher. E era esta a minha última mensagem. Muito obrigada. Bem, tanto aqui na educação, tanto aqui na habitação, como na saúde, como na igualdade, tivemos também a falar de pobreza. E eu convido o Paulo Pedroso, sociólogo e político, que o Paulo Pedroso, em conjunto com o António Guterres, são considerados os pais do rendimento mínimo nacional, que permitiu atenuar e muito a pobreza em Portugal. E peço então para falar sobre os ganhos que houve para reduzir a pobreza em Portugal. Obrigado. Quanto a isso, já que estamos em imagens de saúde, seria quando muito o parteiro, mas, portanto, porque o pai e a mãe foram de facto o António Guterres. Indo ao que nos trouxe aqui, em primeiro lugar queria agradecer o convite, e quando estava a pensar no que viria a dizer, cruzei-me com uma coincidência que desconhecia. Tavira, 24 de abril de 1974. Provavelmente foi nesse dia que foram cortados no então chamado posto agrário de Tavira os cravos vermelhos que foram postos a 25 de abril nas espingardas dos soldados. Mas também nesse dia em Tavira foi detectado o primeiro caso do nosso último grande surto de cólera. E a cólera é uma das doenças que está fortemente associada à pobreza, às más condições de habitação, à inexistência de água e saneamento. E de algum modo, Tavira, 24 de Abril, poderia ser o símbolo do que eu vos quero aqui dizer sobre as marcas da democracia. E por isso a primeira marca que eu escolhi para falar da democracia na pobreza tem a ver com isto, água e saneamento. A maior parte de quem está aqui parecerá uma questão muito distante. Mas antes de ir a essa marca, eu começava pela marca transversal que a permite. E recordo a este propósito, de facto, a tese do Amartya Sen sobre como, quando os governos são responsáveis pelas populações, se tornam mais eficazes na prevenção da pobreza e, no caso dele, ele falava da prevenção das fomes. Porque grande parte do que eu vos vou falar são coisas que, do ponto de vista dos estudos, dos gabinetes de planeamento, até de projetos experimentais, estavam assumidas na elite técnica do governo, mas não havia condições políticas para as fazer executar. Isto prende-se com uma coisa que já aqui foi dita, que é, a seguir ao 25 de Abril, o dinheiro não apareceu de repente. O governo foi vontade política de se endividar, os sucessivos governos, para fazer acontecer coisas em diferentes domínios. Há uma frase de Arnaldo Sampaio, que foi o Diretor-Geral de Saúde e o Presidente da Comissão de Luta contra a Cólera, que foi criada num surto anterior, em 1971, ele, quando faz um relatório, a certa altura diz a seguinte frase: em virtude da incapacidade financeira da grande maioria das câmaras municipais do país para fazer face aos elevadíssimos dispêndios resultantes da execução de obras de infraestruturas relativas às grandes linhas de saneamento do meio, abastecimento de água potável, disposição de águas residuais e de lixo, e depois continua com as medidas, e a primeira das medidas é que a água canalizada tenha cloro. E continua com um conjunto de medidas. O que acontece é que, a seguir ao 25 de Abril, o governo se endivida massivamente para realizar
para realizar estes investimentos em infraestruturas. E segundo a tese de doutoramento do João Pato, que é que eu conheça que tem os dados mais sistematizados, há 3 números que contam esta história. Água canalizada em 1975 cobria 40% das residências. Hoje cobre 95%. Drenagem de águas residuais cobria 20% das residências. Hoje cobre cerca de 80%. E tratamento de águas residuais cobria 0% das residências e hoje cobre cerca de 2/3. Muita da redução da pobreza começa aqui, porque isto depois tem consequências sobre saúde, tem consequências sobre oportunidades de vida, tem, digamos, todo um outro tipo de consequências. A segunda marca que eu acho que é importante ver como marca da democracia na pobreza é a dignificação do trabalho. Apesar de ser uma história conhecida, não deixa de ser impressionante revisitá-la. E quando logo no mês a seguir, portanto, a 27 de maio de 74, é criado o Salário Mínimo Nacional, que a Cláudia escolheu como uma das 10 marcas. O Salário Mínimo Nacional, de 3.300 escudos, estimava-se, diz o preâmbulo do diploma, que cobrisse 50% dos trabalhadores e 68% dos funcionários públicos. Só para que tenhamos a noção, digamos, do que é que isto significa. E a prova de uma grande vontade política é que, a valores reais, ou seja, corrigida a inflação, o salário mínimo foi-se degradando e só em 2017 voltou a atingir o valor que tinha em 1974. Hoje está ligeiramente acima e talvez seja um bom sinal dizer que quando atingiu esse valor em termos reais, nunca cobriu mais de metade da cobertura que tinha. E, portanto, nós não temos um salário mínimo a cobrir mais de 20% a 25% da população trabalhadora. E, portanto, a eliminação da pobreza no trabalho, que não foi total, e podemos depois ver onde é que falhou, mas a ambição da eliminação do fenómeno da pobreza no trabalho é outra das grandes marcas do 25 de Abril, porque tem como consequência um acesso dos trabalhadores ao consumo, aos equipamentos, que a par do que é dado, digamos, do que é disponibilizado com o Serviço Nacional de Saúde, com a escola pública, é também uma oportunidade global de acesso ao conforto material. A terceira marca específica que eu destaquei para vos conversar aqui hoje é a criação do subsídio de desemprego. Portugal criou o subsídio de desemprego cerca de um século depois da generalidade dos países europeus. E seguramente mais de 6 décadas depois de qualquer, digamos, dos seus grandes congéneres. Para quem se interesse, há um debate interessante que, digamos, na Assembleia Nacional, em que alguém defendia a criação, portanto, em que a Câmara Corporativa defendia, nos anos 40, a criação do subsídio de desemprego, e alguém travou a conversa dizendo que o Governo tomou a decisão política de que o país não está preparado para isso. Aliás, era um argumento, digamos, muito frequente para muitas discussões. E houve um deputado que defendeu que não se ia falar de Previdência, mas de Segurança Social. Notei que foi, isto nos anos 40, foi a última intervenção desse deputado, não apareceu na legislatura seguinte, e já agora, não está aqui hoje, acho eu, mas é o avô do Manuel João Ramos. Quer dizer que, digamos que foi tirado, não sei se por isto, nunca investiguei, mas, digamos, esta coincidência factual existe. O subsídio de desemprego foi criado para prevenir o desemprego, para prevenir a pobreza no desemprego. É um subsídio que, quando foi criado, era muito prudente, em 1975, ele foi criado em 75, tinha condição de recursos e tinha essa ambição. O subsídio de desemprego também pode ser uma boa história. Eu sei que a Cláudia não quer que a gente fale do que falta fazer, mas é uma boa história porque é uma prestação que tem vindo a perder eficácia. E tem vindo a perder eficácia precisamente na proteção dos desempregados pobres. Hoje, a cobertura pelo chamado subsídio social de desemprego, que é o que é atribuído aos desempregados que não têm condições de acesso ao sistema contributivo, reduziu-se substancialmente, e vale a pena refletir sobre isto. O grupo
chamemos-lhe socioprofissional, em maior risco de pobreza em Portugal, e o único cujo risco tem vindo a aumentar ao longo da última década, são os desempregados. E nós chocamos muito com a pobreza das crianças, e eu gostava de chamar a atenção que não há crianças pobres, há pais pobres de crianças. E, portanto, esta desproteção, em particular dos desempregados, que porventura se estenderá a um problema de desproteção dos adultos jovens, e que será, se calhar, um desvio do desenho do nosso sistema de proteção face aos desafios contemporâneos, é algo a que vale a pena estarmos atentos. E com isto passa àquela que escolhi como a quarta marca, e a quarta marca demorou mais, é a criação do então chamado regime não contributivo de segurança social, aquilo que nós hoje chamamos a proteção social de cidadania. Ou seja, uma fileira de proteção que garante que ninguém vive abaixo de um certo patamar de dignidade. A intenção esteve logo em 74. Logo em 74 é criada uma prestação a que se chama de pensão social para aquilo que eram então os beneficiários da assistência, mas é apenas com o governo Pintacilgo que é transformado num esquema de proteção mínima, esquema, aliás, que antecede em poucos meses o Serviço Nacional de Saúde, e, portanto, era uma proteção mínima em proteção dos rendimentos e em saúde. E, a propósito disto, o governo seguinte, o governo da AD, revoga este diploma, muda-lhe o nome, mas, no essencial, que é o que importa, deixou de haver aquele nome, mas ficou aquela política. E, portanto, desde 1980 que nós temos uma política de garantia de rendimentos a pessoas em situação de pobreza. Uma política que tem vindo a ser aperfeiçoada e que é aquela que nos levou ao hoje rendimento social de inserção, ao hoje complemento solidário de idosos e, mais recentemente, já nesta, digamos, portanto, bastante mais tarde, à chamada prestação social para a inclusão, que é uma prestação que protege as pessoas com deficiências e incapacidades. E pensando que combater a pobreza não é só olhar para as pessoas, é para os contextos, há uma quinta dimensão que é da coesão territorial. Portugal era um país territorialmente muito desigual à data de 1974. Infelizmente, já agora fica aqui o convite aos investigadores, infelizmente nós não temos índices compostos de desenvolvimento regional com uma série suficientemente longa para medir essa variação. Portanto, nós só medimos os últimos 20 anos, no chamado, digamos, no índice de desenvolvimento regional que temos, e, portanto, eu não posso aqui dizer com a clareza dos gráficos quanta coesão territorial ganhamos desde o 25 de Abril, mas, digamos, há vários indicadores, e à cabeça os indicadores, por exemplo, sobre acesso à saúde e à educação, que o deixam claro. E já estava aqui sentado quando percebi que tinha cometido uma grande asneira, porque quando recebi o programa e falaram comigo, disseram-me que eram os membros da mesa, e eu disse, não vou escolher nada de educação, que está lá o David Justino. E afinal, o David Justino vinha falar de habitação. E, portanto, acrescento aqui, à última da hora, digamos, um sexto elemento que é evidentemente decisivo, que tem a ver com a educação. E se há medida simbólica que podemos colocar, pelo que ela demonstra de combate à seletividade social na educação, é a unificação, logo a seguir ao 25 de Abril, do que é hoje o terceiro ciclo do ensino básico. Portanto, a criação do ensino unificado com o fim da especialização precoce, que aos 12 anos decidia o destino das crianças para o ensino técnico ou para o então chamado ensino liceal, complementada depois com o ministro Veiga de Oliveira, com a criação do ensino secundário vocacional, e, portanto, que era, na sua ambição, um ensino secundário que tinha no mesmo currículo componentes profissionalizantes e componentes gerais, falhou, e aí começa uma longa história que, digamos, que hoje ainda está aberta à discussão, mas inicia digamos, o percurso de escolarização progressiva que tem a sua explosão depois da entrada na União Europeia e, em particular, desde 2005, digamos, com uma aceleração dos índices de educação. Mas termino no ponto em que comecei.
O que muda essencialmente com a democracia não foi a percepção técnica se os problemas existiam. Foi a determinação política que muito provavelmente deriva de os governos responderem perante o povo que levou a fazer o esforço necessário para que essas mudanças acontecessem. Muito obrigado. Muito obrigada. Foi aqui comum nos quatro a vontade política, exatamente, para o que se conquistou. E agora, nos 10 minutos que nos restam, como é que se mantém o que é que foi conquistado e o que é que se pode aprender para melhorar, fazendo já ponto com o painel a seguir e pedindo que sejam breves. Na habitação, e lembrando que em Portugal não é apenas o único indicador, mas ajuda a perceber a situação, temos 2% de habitação pública. Se compararmos com a Áustria, tem 25%, ou com a Holanda, que tem 30%. A experiência que nos contou, o que é que nos pode ajudar aqui a melhorar? Primeira, a questão da vontade política continuo a destacá-la porque os tempos não estão favoráveis à afirmação da vontade política autónoma, ou seja, conceptual, aquela que é baseada não no sentido do eleitorado, mas que é baseada numa concepção e numa visão que se tem para o país sobre os problemas do país. E é essa vontade política de que eu falo, não é a vontade política satisfazer o eleitorado. A coragem política, não é? Pode ter essa dimensão de coragem, que também não é muita neste momento, dado que toda a gente está a pensar qual é o dia em que eu vou sair, não é? Portanto estou convencido que não é por aí. Agora, aquilo que eu noto também, que eu pude beneficiar nesta ação precisa, é aquilo que eu considero que é, de certa forma, a decapitação da administração pública da capacidade de planeamento estratégico. Que era uma coisa que havia e que cada vez há menos. Ou seja, eu posso ter ações políticas orientadas ou condicionadas pela conjuntura, eu não posso ter opções estratégicas de médio e longo prazo condicionadas pela conjuntura. E, portanto, isso pressupõe que haja racionalidade, planeamento, identificação, monitorização das políticas, que é uma coisa que eu vejo cada vez menos. Vejo instituições fora do Estado a ter esse papel, mas cujos relatórios, na maior parte dos casos, se são bons, metem-se na comunicação social, se são maus, metem-se na gaveta e, portanto, não é problema de maior. Segundo ponto que eu julgo que é importante é este programa que desenvolvemos em Oeiras só foi possível devido a uma estrita colaboração entre administração central, administração local e entidades privadas. Cada um deles tinha, digamos que, uma competência própria. Administração central, financiamento e regulação. Administração local, enquadramento, desenvolvimento e promoção de alma forte. Depois, as entidades privadas, a execução, digamos que, da própria construção. Um segundo problema que eu identifiquei, que é o problema da gestão do parque habitacional. Porque não basta construir, o problema é saber como é que vai ser gerido. E eu devo confessar que sou muito crítico relativamente à gestão pública, a maior parte dos casos de gestão pública do parque habitacional. Porquê? Porque há uma clara e constante ingerência de objetivos eleitorais e políticos na própria gestão. Quando isso acontece, sinceramente, é dar cabo de qualquer... Porque, quer dizer, a dívida está lá, tem que ser paga, e, acima de tudo, se é um direito, é também um dever. E, portanto, da parte dos moradores, quer sejam fundamentalmente em regime de arrendamento, o problema do cumprimento das rendas, por mais baixas que sejam, têm que ser cumpridos. E, portanto, isso é um dos problemas que eu enfrentei ao início, deixei mais ou menos regularizado e neste momento já está completamente descontrolado. Mesmo num caso em que isso tinha corrido bem. Dois últimos problemas. A habitação em Portugal é cara. E quando digo que é cara, quer seja a habitação de alta qualidade, quer a habitação de baixa qualidade, ou pelo menos mais acessível. Porquê? Porque há uma coisa que se chama RGEU, que é o chamado Regimento
das edificações urbanas, que continua a exigir um conjunto de coisas que apenas vai honorar o custo do fogo e que nem por isso traz. Por exemplo, penso que o deputado da Iniciativa Liberal já falou no caso dos bidés, não é? Eu falo no caso das banheiras, não é? Quando na verdade as coisas podiam ser resolvidas. Eu já não falo no problema, digamos, da obrigatoriedade de passar toda a cabelagem, canalizações por dentro das paredes, porque isso poderia ser facilmente resolvido, quer em termos de construção, quer em termos de reabilitação ou pelo menos de reparação, através de calhas técnicas que seriam de acesso mais... que são pequenas coisas, mas que oneram bastante, digamos. Portanto, uma das coisas que devia ser feita era, primeiro, rever isto para permitir construir a custos mais baixos. Não é o problema do custo controlado. Aquilo que nós temos que construir é custos baixos para permitir que mais gente possa aceder a eles. E nem que seja só lá fique durante 6 meses ou 1 ano, porque depois sobe para outro patamar e vai progredindo. Eu já mudei de casa umas 6 ou 7 vezes nos últimos 50 anos e, portanto, quer dizer, não é problema absolutamente nenhum. E isto tem a ver com outra coisa, que tem a ver com aquela pergunta: porquê é que existem tantas casas devolutas, mesmo nas áreas urbanas? Isto, na minha opinião, tem a ver fundamentalmente porque o rendimento que se obtém de uma casa fechada é superior ao rendimento que se obtém, eventualmente, e ao risco que se tem de uma casa alugada, por exemplo. Portanto, o nível de rentabilização imobiliária é de tal ordem que, mesmo que eu tenha a casa fechada, vou ganhar dinheiro com ela. Portanto, é uma forma de investir sem me chatear muito. Mesmo com os custos, com os impostos, quer dizer, vale a pena. E enquanto valer a pena, vamos continuar a ter casas devolutas fechadas. E, portanto, também não sei como é que se combate isto, não é? Agora, eu acho piada em relação a algumas vozes que vão muito contra os especuladores imobiliários. E eu devo confessar, eu sou um especulador imobiliário. Porquê? Porque beneficiei sempre de andar a vender e a comprar casas, não é? Utilizando a mais-valia de uma para a entrada, digamos, da seguinte. Depois volto a ser... Quer dizer, e ando nisto. Mas isto é lógica, é racional. Não é? Eu não conseguiria ter o nível de qualidade de habitação que tenho se não tivesse feito isto. Ora bem, igual a mim, há muitos mais que o fazem. Portanto, há aqui qualquer coisa que deveria ser repensada também isto. Por último, e para acabar, temos que pensar é que não só nas casas que estão devolutas, mas as casas que estão neste momento a ser habitadas por pessoas com uma idade já mais avançada. Nós falamos muito da falta de casas, falamos muito do problema gravíssimo e dramático da habitação, mas não vemos que há uma grande parte dos fogos que estão a ser ocupados, estão a ser subocupados. Com a população já mais idosa, não é? E, portanto, em que não se vai tirar a pessoa de lá para ir meter no outro saco. Quer dizer, não é isso que se faz. Aquilo que eu prevejo é que, cuidado com os entusiasmos na construção, uma vez que daqui a 10 anos, ou a 15 ou 20, teremos casas, e tem a ver com o problema dos ciclos de construção, teremos casas no mercado em grande quantidade. Portanto, tudo depende de saber, enfim, deste ciclo da pessoa que lá está, que sai da casa e que cede a casa a outro. Não é? Ou é para os filhos, ou é o senhorio que vai arrendar para o outro. Quer dizer, mas as casas entram no mercado. E digamos que o fator imediato e direto de entrada de novas casas do mercado são as pessoas que morrem. Peço imensa desculpa, mas é assim que se faz. E, portanto, nesse sentido, cuidado com alguns entusiasmos. Pode haver, neste momento, uma falta de oferta de habitação que, projetada há 5, 10, 15, 20 anos, poderá não ser tão grande quanto isso. E depois ficamos com um excedente de casas e com uma clara desocupação. Muito obrigada. Passando para a saúde, como é que se mantém o que foi conquistado e como é que se melhora? Tendo em conta que nas comparações europeias, Portugal aparece entre os 10 países com o melhor Serviço Nacional de Saúde. No entanto, na abertura deste fórum, como o Sr. Presidente da Assembleia da República disse, as questões das urgências e todas as dificuldades têm aberto vários telejornais nos últimos meses, pelo menos até 10 de março.
Eu, duas, três notas são. O primeiro, as urgências não significam o SNS per si, é uma parte do SNS que é importante, o acesso no caso da doença aguda, mas não se esgota na questão das urgências e isso é muito importante. Mas respondendo à sua pergunta, dizer que é verdade que o nosso SNS atualmente está a passar por uma crise, não tenhamos dúvidas, mas está a passar como estão a passar os vários serviços nacionais de saúde dos vários países europeus. E por duas ou três ordens de razões. Uma delas tem a ver com uma elevada procura, fruto de uma população europeia mais envelhecida, no caso português ainda mais acentuado, e fruto também por causa da questão da Covid, que levou ao adiamento da prestação de determinado conjunto de cuidados de saúde e que acumulou, e portanto nós temos, os ingleses, por exemplo, aumentaram 7 vezes a lista de espera, portanto muito mais que nós, exatamente por causa dessa duplicidade, que é um aumento da carga da doença nas pessoas mais idosas e um adiamento ou dilatar da procura por causa da Covid. E temos depois ainda dois problemas associados do lado da oferta, que é, em termos de recursos humanos, neste momento mais limitados e cada vez mais a procura é maior. Para tratar destes doentes mais complexos, precisamos de mais pessoas do ponto de vista de profissionais e, portanto, precisamos de conseguir formar e ter disponível esse conjunto de profissionais. E o terceiro problema tem a ver com as questões financeiras. O impacto atualmente da saúde do ponto de vista da despesa é muito elevado e o ritmo de crescimento muito elevado, fruto, por um lado, dos recursos humanos também terem expectativas de melhores proveitos, e eu acho que é natural isso, e depois porque os custos com medicamentos e com dispositivos médicos têm crescido a 2 dígitos, o que é incompatível com o ritmo de crescimento do PIB dos vários países. E, portanto, a pressão financeira é elevada e, portanto, isso é um conjunto de fatores que leva a estas questões. Como é que se pode, ou como é que se deve, e como é que os países estão a tentar organizar essa resposta? A primeira questão é, mais do que os recursos, é a forma de os utilizar, portanto, a questão da organização. E essa é uma das batalhas que os vários países estão neste momento a tentar travar. Como é que, ao fim de 40 anos, o SNS é um bom exemplo, como é que nós continuávamos a gerir o SNS da mesma forma como o geríamos há décadas atrás, o mundo tinha mudado, e, portanto, significava que a utilização dos recursos que estavam disponíveis não era efetuada da melhor forma, e, portanto, tinha que se preparar uma reforma do nosso SNS, que é o que está a ser feito agora, e que tem três vertentes, que foi a mesma que utilizada, enfim, um bocado estamos a falar na questão da parte materno-infantil, com o Ministro da Nobreza na altura, e com o Dr. Albino Aroso, que eles tiveram 3 dimensões que exigiram e que conseguiram. A primeira era uma autonomia técnica relativamente ao poder político. Isto é demasiadamente complexo para soluções simples, por pessoas que eventualmente não tenham conhecimento completo da realidade. É preciso autonomia técnica de peritos que possam, de alguma forma, conduzir essas reformas em termos adequados. A segunda, é preciso um planeamento estratégico, que é verdade o que estava aqui a dizer o David Justino. Temos do lado do Estado maior fragilidade atualmente nessa questão do planeamento, mas é muito importante que essas reformas estejam extremamente bem fundamentadas em termos de organização do planeamento para poderem ter resultados. E a terceira dimensão é o tempo, é preciso ter tempo. No caso da saúde materna, o ciclo foram de 6 anos, foi preciso 6 anos para conseguir ter resultados consistentes. Quem espera que na saúde se faça uma reforma e ao fim do mês tenha resultados, é porque se calhar não era preciso reforma nenhuma nesse sentido. Portanto, é preciso ter tempo suficiente para a reforma aparecer. E nós cada vez mais temos menos paciência para isso. Todos nós, de forma global. Queremos resultados cada vez mais rápido e mais célere, e isso não é possível. E, portanto, o sucesso que se deveu à questão da taxa de mortalidade infantil foi seguramente uma autonomia técnica, um planeamento muito bem estruturado e o tempo suficiente para ter resultados. Muito obrigada. Passando para a igualdade, de uma forma muito breve, como é que se garante que o que se conquistou se continua a manter e se melhora? Eu quase que me apetecia roubar as palavras do Fernando Araújo, porque é exatamente isso, é perceber que muitas mudanças que são estruturais não são compagináveis com ciclos políticos de 4 anos, Portugal até tem tido ciclos políticos mais curtos e, portanto, é preciso, muitos destes investimentos são investimentos de longo prazo, é preciso perceber também que no caso da saúde materna é um investimento continuado, qualquer desinvestimento ou tomar por garantido que o dado está consolidado tem gerado resultados que não agradam. Portugal está numa trajetória,
isto que aqui se dizia, Portugal, em menos de uma década, passou de ser o país com mais alta taxa de mortalidade materna da Europa para passar um dos países do mundo onde é mais seguro estar grávida e dar à luz, e, portanto, isto é algo que tem que ser preservado com um investimento constante. Do ponto de vista político, há duas áreas que são, se eu assim o posso dizer, as minhas grandes preocupações. Por um lado é a mulher no mercado de trabalho, não só a desigualdade salarial, que é um facto. Eu sei que alguns ficam chocados porque está previsto na Constituição que a trabalho igual corresponde a salário igual. A verdade é que o salário não é composto apenas pela remuneração, é composto por uma série de outros elementos que, devido à partilha de tempo que se faz em casa, as mulheres trabalham em casa mais 2 horas do que os homens durante a semana e mais 4 durante o fim de semana. Aquilo que nós chamamos a penalização da maternidade. As mulheres são preteridas para determinados cargos, porque se sabe que é expectável que algumas delas queiram ter filhos. E embora não se possa perguntar às mulheres numa entrevista de emprego se elas querem ter filhos, a verdade é que nós temos assistido a uma criatividade extraordinária, que é, na impossibilidade de perguntar quer ter filhos, pergunta-se como é que se vê daqui a 10 anos. E a pessoa facilmente lhe dá um plano e, portanto, é preciso salientar estes investimentos, é preciso combater esta desigualdade salarial, até porque esta desigualdade salarial traduz-se numa outra coisa que nós vemos em Portugal, mas que vemos por todo o mundo desenvolvido e mundo em desenvolvimento, que é as mulheres têm pensões mais baixas que os homens, porque têm carreiras contributivas menos interessantes, desempenham muito cuidado não remunerado, faltam mais ao trabalho para poder cuidar dos filhos, das pessoas doentes, das pessoas mais velhas, e isso faz com que a feminização da pobreza, numa idade mais avançada, seja uma realidade ainda mais dura. E, portanto, todas as questões ligadas ao trabalho são muito importantes. Há países que ainda têm proibição de determinadas profissões para as mulheres. E isso tem a ver, e esta é a minha última mensagem, isso tem a ver com outra das dimensões que são muito importantes. As profissões não estão proibidas às mulheres porque haja uma consideração de uma limitação menor das mulheres. Tem a ver com um foco excessivo no papel reprodutor das mulheres. É como quando o navio está a afundar e se diz mulheres e crianças primeiro. É porque é preciso as mulheres e as crianças para que a sociedade possa continuar. As mulheres têm que poder continuar para poder ter filhos. E o que nós assistimos ultimamente é, outra vez, uma narrativa muito focada no papel reprodutor da mulher, sem discutir todos os elementos que gravitam em torno deste papel. Não se discute contracepção, não se discute aborto. A França acabou de incluir o direito ao aborto na Constituição, naquilo que foi uma pedrada no charco e trouxe muito essa conversa. Não se discute saúde menstrual, não se pode falar de saúde menstrual, pois não, as pessoas ficam todas muito embaraçadas, esta ideia de que as mulheres sangram durante uma série de dias, mas ninguém pode falar sobre isso. Portanto, há uma série de temas ligados a esta autonomia das mulheres que nunca são discutidos e nunca são trazidos para a política e são fundamentais para que possa haver uma plena participação no mercado de trabalho, mas também uma plena participação política. E acho que esse foi um tema que eu devia ter falado logo na primeira intervenção, até porque, tendo estado deputada, digo, e já o disse várias vezes, é das coisas de que mais me orgulho de ter feito, ter recebido o voto de milhares de portugueses que confiaram em mim para representá-los no Parlamento, mas há a ausência das mulheres no Parlamento, ou da proporção de mulheres que devemos ter no Parlamento, devemos ter 40% de mulheres no Parlamento, é algo que nos deve fazer refletir, não só pela questão da representatividade e de poder inspirar outras mulheres, mas porque as mulheres na política fazem a mesma diferença. Nós temos 130 escritórios no terreno com os quais executamos políticas. E posso-vos dizer que uma mulher ministra das infraestruturas se foca muito em grandes obras públicas e posso-vos dizer que um homem ministro das infraestruturas se foca muito nas grandes obras públicas. A diferença é que os homens se focam muitas mais vezes em caminhos de ferro, aeroportos, no pun intended, agora aeroportos, grandes edifícios públicos. As mulheres focam-se em escolas, saneamento e hospitais. Portanto, ambos fazem obras públicas. Isto é resultado, na minha modesta opinião, de processos de socialização distintos. E, portanto, acho que é importante também ter isto em consideração quando se está a desenhar as políticas públicas. Muito obrigada. Por fim, Paulo, Sim. o que é que, como assim, aqui só para terminar também,
como é que se mantém o que foi conquistado na redução da pobreza, em particularmente o reforço da classe média? Pequenas notas em 2 planos, e eu confesso que sou dos que se preocupam muito pouco em manter o conquistado e muito mais em procurar perceber o que não se conquistou ainda. Mas os dois planos, um tem a ver com o que fazer e outro com o que combater. Quanto ao que fazer, parece-me claro que é preciso atualizar e racionalizar uma série de características do nosso Estado Social, adaptando a novos riscos. E, se quiserem 2 exemplos, daria 2 exemplos. Os adultos jovens, que são o grupo mais desprotegido, com todas as consequências de que aqui falámos, precariedade, desemprego não protegido, parentalidade na pobreza, e provavelmente o Paulo vai falar sobre isso melhor do que eu seria capaz de falar aqui, mas deixaria esta nota. Segunda nota, envelhecimento, alteração do contrato de género e cuidado. Porque a estrutura dos cuidados a pessoas dependentes em Portugal assenta hoje exclusivamente num contrato de género que já não é o da nossa sociedade e, portanto, assenta num sistema que poderia funcionar quando nós tínhamos um modelo de uma família com um adulto ativo. Portugal é dos países do mundo que tem mais 2 adultos ativos a tempo inteiro, porque mesmo países escandinavos que nós tomamos como modelo têm ativos, mas um deles a tempo parcial. E, portanto, isto leva a que a nossa estrutura assenta no cuidado informal, que é uma sobrecarga sobre as mulheres, que acaba sempre por ser uma sobrecarga sobre as mulheres, e tem um risco adicional do lado das pessoas dependentes, que é o risco delas não estarem a ser cuidadas. E, portanto, no fundo, haver aqui também, digamos, uma perda do lado delas. Isto quanto ao que fazer, daria estes 2 exemplos. E depois quanto ao que combater, e a mim, não sei se vou ser muito frontal, há 2 ideias que neste momento em Portugal provavelmente estão protagonizadas na mesma força política, mas que são de algum modo transversais. O populismo no estado de bem-estar, que tem como ideia que só se deve proteger adequadamente quem merece, e que já nos afetou drasticamente em Portugal na última década. Portanto, isto para que não se pense que eu estou a falar do que vai começar agora, com a degradação do CSI, do RSI, e portanto com nós passarmos a ter prestações para pessoas que não contribuíram abaixo da linha da pobreza e vivermos bem com isso, que já nos degradou com a diminuição do subsídio social de desemprego. E, portanto, esta ideia de que a boa proteção é para quem merece, eu vou dizer mesmo aquela parte provocatória, é para os portugueses de bem, e portanto, que leva a que descuidemos grande parte das pessoas que mais precisam. E a segunda coisa a combater, provavelmente vem aí, e pode vir aí de modo transversal à sociedade portuguesa, que é o chauvinismo. Isto é, a ideia de que há novos problemas que derivam da integração de novas populações, e nomeadamente estrangeiros, mas que não merecem o mesmo nível de atenção. Nós já ouvimos, por exemplo, no laxismo quanto ao trabalho ilegal, nós já ouvimos na tolerância quanto à habitação degradada, digamos, e quanto a não garantir padrões de habitação adequada às comunidades imigrantes. Não ouvimos, mas sentimos nas dificuldades de integrar crianças migrantes nas escolas e do modo como as escolas estão a receber alunos todos os dias, e agora poderíamos prosseguir. E se nós não virmos, não é preciso fazer aquela parangona que já aconteceu, a intenção de proibir o acesso de imigrantes ao subsídio de desemprego, de proibir o acesso de imigrantes a benefícios sociais. Portanto, não é preciso chegar a esse extremo, pode acontecer de um modo muito discreto, que é por isso simplesmente não criar os serviços que são necessários para esta integração que vai acontecer. É isto. Ela. Time's up. Não? Muito obrigada por todas estas máscaras de democracia. Estava tão otimista também. Obrigada.